Olá, bem-vindo ao episódio 384 de Vida nos Trilhos. Já te falaram que para atingir metas você precisa de muita motivação? Pois é, nesse episódio do podcast Vida nos Trilhos vamos desafiar essa ideia e mostrar por que ela pode ser falsa. Você vai descobrir como a disciplina, segundo o Jocko Willink, pode ser ainda mais poderosa. Prepare-se para aprender o caminho mais fácil e rápido que nunca te contaram para atingir suas metas. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está o disciplinado Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está disciplinado hoje? Tem que saber se é disciplinado ou motivado, né? Será que você tá motivado, cheio de energia, ou você tá fraquinho, indo só no embalo, né? Só no embalo, nossa, legal. Eu achei interessante o tema de hoje, cara. Porque, assim, eu confesso que eu não li nada sobre o Jocko. Eu não conheço o Jocko. Você leu o livro dele, provavelmente, ou ouviu algum podcast dele e trouxe esse conteúdo pra gente discutir. E eu falei, eu fiquei curioso. Pois é, E aí? É realmente curioso mesmo, né? Porque ele é meio doidão, esse cara aí, não é? O pouco que eu vi ele é doidão, Edward. Mas ele é um doidão do bem, né? Então, ele me é parece. um cara Ele do tem bem. um livro, né? Extreme Ownership, né? Ele tem vários livros. São vários. Mas eu acho que o mais importante é esse, Extreme Ownership, certo? Responsabilidade extrema foi traduzido. Entendi. É esse mesmo. E ele tem livro de liderança, ele fala bastante sobre liderança. Como ele é da Marinha, né, ele foi, né, da Marinha. Militar. Fuzileiro, então você vê, né? Geralmente os militares eles têm essa questão da disciplina numa altura bem alta, né? Enfim, ele comenta muito sobre isso, né? Independente da motivação, se você quer ou não, se você está disposto ou não, 4 da manhã, o general bate lá, faz todo mundo pular da cama, e o treinamento é intenso. Então eles conseguem trabalhar isso de uma maneira muito, muito forte, porque é um traço, é uma característica do militar. Então, dessa forma que ele coloca, muitas vezes, que apesar de tudo que a gente faz, nem sempre a gente vai estar motivado. Então, a disciplina, né, você ser uma pessoa mais disciplinada, entra de uma maneira para você conseguir fechar, às vezes, a lacuna que eventualmente você talvez não está tão motivado. Aí entra a disciplina. Então, acho que vem muito dessa carreira militar dele, e ele cita vários exemplos, né, no livro. Né, das jornadas dele, principalmente dentro de um ambiente militar. Ele lutou no Iraque, enfim, e aí ele tem vidas, né? Aí por que a responsabilidade ela é extrema? Porque ela tem um risco, né? O risco de perder uma pessoa dentro da equipe. Então realmente ele coloca a disciplina numa perspectiva de perder a vida. Então aí você fica até meio assustado, você fala, nossa, então eu tenho que ser disciplinado, tem que ser disciplinado. Por quê? Se qualquer pessoa da equipe, do conjunto, né, da orquestra, ele é o maestro, porque ele era o líder, não acontecer conforme o planejado, realmente, se o cara não tá... Imagina o seguinte, você tá no meio de uma missão e você acorda e fala, não, hoje eu não tô motivado, aí você vai dar cobertura para uma pessoa e ela perde a vida. Então... Mas na hora que você escuta o barulho da bala, você... Opa! Aí o pessoal... Então, você vê que motivação
porque se fala muito de motivação. Não, você precisa ser uma pessoa mais motivada, precisamos motivar a nossa equipe, precisamos, né? Isso é muito falado. Até a gente pega, né? Eu já vi o pessoal falando que motivação é motivo para ação. Então as pessoas precisam ter um motivo para entrar em ação. Aí vem toda a teoria da automotivação também e tudo mais. Só que, realmente, né, como é que é essa questão aí da disciplina versus a motivação? Né? A disciplina realmente pode superar a motivação? Então, é porque eu acho que se a gente olhar a disciplina, a motivação ela é interna mesmo, né, Eduardo? Concorda que é o motivo? Isso. Então, tipo assim, qual que é o meu motivo? Né? Por que que vai me levar à ação? Então, se a gente pegar o exemplo que ele dá, que é um exemplo obviamente extremo, mas dentro de uma batalha, né, numa guerra, então a motivação é o motivo, é muito interno. E não necessariamente, talvez, naquele dia, né, como ela é um pouco emocional, concorda que ela traz alguns aspectos emocionais, e nem sempre a gente vai estar 100% motivado. E aí é onde entra a questão de você ser mais disciplinado, de você ter persistência, consistência, para poder executar aquilo que você se predispôs. Então, se Apesar você... de que numa guerra, eu acho assim, você tá lá na guerra, paradão. De repente você escuta um rojão, um troço lá, você tem um baita motivo para entrar em ação, né? Tem um bicho vindo atrás de você, né? Então é uma questão também externa que te leva, é que nem assim, se tem um leão correndo atrás de você, cara, você já está totalmente motivado, né? Vamos dizer assim, né? Forçado a ficar. Porque, assim, eu acho, na minha opinião, né? A gente pensa muito a palavra de motivação às coisas internas. Mas as coisas também externas nos motivam à ação. Sim, com E, certeza. A motivação né? ela nasce talvez num primeiro momento, principalmente interno, mas existem fatores Os externos. fatores. Exato. Tanto que eu imagino assim, a disciplina, Ela eu vem acho. antes. Então, é isso que eu tô falando. Talvez ela tenha um passo antes, porque Isso. imagina, talvez você não está motivado, né? E eu acho que a disciplina, ela é mais, ela tem um valor maior do que a motivação. Porque, concorda, Edward, que eu não sei. Que negócio, você nunca acorda. Às vezes você acorda, você não acorda legal. Tipo assim, imagina você, sei lá, você vai dormir, você não dorme bem naquele dia, sei lá, você não tá legal, você não tá se sentindo bem, talvez você tá com uma dor de cabeça. Mas, se você tem a disciplina, né? Aí você é uma pessoa, né, disciplinada, com certeza vai ser mais fácil você alcançar aquele resultado que você esperava. E fazer aquilo que você se predispôs a fazer. Eu acho que esse que é o. Então, eu acho que o grande desafio é como que você consegue mesclar talvez um pouquinho de motivação, disciplina, até porque vários estudos sobre, né, o alcance de metas mostra inclusive que você precisa no início ter um pouco mais de disciplina mesmo, né, de começar, porque a partir do momento que você começa a entrar e começa a fazer, e aquilo começa a fazer parte de você, né, a disciplina, você vai ficando mais confiante. Então a sua confiança aumenta e aí o seu resultado ele começa, o seu hábito começa a mudar. O próprio James Clear fala no livro dele lá dos hábitos atômicos sobre isso, né? Deixa quando você vai fazer uma mudança e você quer implementar algum novo hábito, o início dele tem que ser mais fácil. Você tem que deixar ele mais simples, porque isso te. Inclusive, tem aspectos motivacionais e emocionais, porque você começa a ganhar confiança. E aí você consegue implementar aquele hábito. Então, assim, eu acho que É assim, a uma disciplina. construção. Oi? É uma construção. É uma construção. Então, assim, tem gente que fala assim: não, eu não sou o cara da disciplina, eu sou o criativo, né? Cara, eu não. Cada um, acho que é cada um. Mas tem que Apesar, tomar cuidado, né? apesar de que eu já ouvi falar muito pessoal que é do lado criativo, escritor, tudo. Eu já tive alguns exemplos, depois a gente pode até pesquisar mais sobre isso. Falam que, assim, precisa sempre sentar
um tempo lá e ficar escrevendo, mesmo que ele não tenha vontade de escrever. Exato. Porque, assim, é assim, não tem jeito. Você tem aquele compromisso, você vai lá e começa a escrever, mesmo sem estar com vontade. Porque aí chega uma hora que você, entre aspas, pega no tranco. Porque às vezes você não está. Então, assim, eu acho que o legal da disciplina, e corroboro o que você está dizendo, é que, por exemplo, muitas vezes você acorda e não está com vontade. Eu, por exemplo, todo dia de manhã eu faço alguns exercícios para coluna. Beleza. Quem não tem problema de coluna, né? Então, todo dia de manhã eu faço alguns exercícios lá. Tem dias que eu tô mais motivado, tem dias que eu não tô motivado. Não tô. Só que eu faço assim mesmo. Entendeu? Eu faço assim Justamente. mesmo. Então, E o é fato justamente. de eu fazer assim mesmo torna a atividade mecânica, torna ela um hábito. Eu acabo assim, beleza, vamos fazer, não tô afim, mas eu faço do mesmo jeito. Deixa eu me livrar logo disso. Eu pego e faço, entendeu? Essa é a Então, disciplina. aí volta, Edward, no nome do livro dele, que é lá o Extreme Ownership, ou seja, a responsabilidade. E ele traz muito a responsabilidade como um pilar para você ter a disciplina. Porque a partir do momento que você se sente responsável pela sua saúde, da sua coluna, o que acontece nesse momento? Você vai levantar, você, sei lá, tem 7 dias na semana. Alguns talvez você não vai estar motivado. E naquele momento que você não está motivado, você tem a responsabilidade em cuidar da sua saúde, da sua coluna. Você sabe que você teve um problema, você precisa cuidar dela. Então, o nome do livro ele é provocativo nesse sentido. E eu acho que muito dos resultados que a gente alcança na nossa vida, ele faz parte justamente da responsabilidade. A partir do momento que eu me sinto responsável pela minha saúde, né? Enfim, independente do resultado que você queira, mas se eu assumir aquela responsabilidade no meu âmago e eu tô realmente comprometido com aquilo, é claro que vai ter um monte de outras forças que talvez vão contra aquilo que você está querendo fazer. Né? Enfim, mas eu acho que é o primeiro passo para você ter a disciplina é a responsabilidade. E é essa responsabilidade que ele chama de extrema, justamente porque o ambiente dele exige isso, né? Então, Claro, convenhamos mas, que mas a gente pode aplicar isso para a vida. Porque, assim, claro, um ambiente de guerra exige, mas na nossa vida, para a gente atingir nossas metas, a gente também tem que levar com responsabilidade extrema. Porque é aquele negócio, né, Jefferson? Se você não levar isso com responsabilidade extrema, você vai chegar no final da vida, né? Tem muitas pessoas que no leito de morte estão lá assim e se arrependem de várias coisas que elas deixaram de fazer. Por quê? Porque não tiveram uma responsabilidade consigo mesma extrema. Simples assim. Então, pois é. de E fato, isso é triste, né? isso é importante. E é triste. E é Porque importante. você chegar nessa Então, condição. é. Então vamos, assim, eu estou seguindo aquele roteirinho aqui, né? Tem alguns pontos aqui para a gente discutir, acho que é isso, né? Vamos Então, assim, nessa. tem um. A gente já falou assim, quem que é o Jocko Willink, falamos dessa relação entre disciplina e motivação. Aí uma coisa que ele fala é a volatilidade da motivação. E isso eu acho que a gente já Verdade. falou um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho, porque realmente a motivação ela é volátil. É aquilo que você acabou de falar. Então isso a gente tem que ter em mente. Todo mundo que está aqui está ouvindo a gente, pense. Tem dias que você vai estar motivado, tem dias que você não vai estar motivado. Você não vai encontrar um motivo. Não vai ter um leão correndo atrás de você, né? Você não vai ter nenhuma vontade interna, certo? Pois é. E você não vai conseguir fazer aquela atividade se você ficar procurando isso. Aí o que você vai ter que fazer para conseguir fazer aquilo? Disciplina. Disciplina. Fazer sem vontade. Outra coisa que você pode ter, Edward. Olha que interessante. Ó, vamos lá. Rotina. Porque se você tem uma rotina, a rotina ela te torna uma pessoa mais motivada. Então, inclusive a gente fala isso, né? A gente tem
nós gravamos 2 episódios que a gente fala sobre as 12 disciplinas para você alcançar suas metas e os seus resultados. São 12 disciplinas. E eu acho que a número 9, se eu não me engano, 8 ou 9, ela é relativo à rotina. A gente colocar uma rotina matinal, uma rotina noturna, enfim, a gente estabelecer algumas rotinas justamente para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente quer. Então, o que você falou é extremamente importante, porque Correto. como a motivação ela é volátil, né? Ele usou essa palavra, você falou volátil, Exato. ela é instável. E não ela é instável por uma série de situações também. Hormonal, por exemplo, a gente é movido por hormônio. Então, tipo assim, a gente pode estar. Claro. A gente não dormiu bem. Enfim, tem uma série de situações que nos fazem seres instáveis. Eu sou um cara instável e irritante. Então eu coloco II, né? Eu sou instável e irritante, certo, Edward? Não sei. Sei que tá dizendo. Eu sou estável e irritante. Então, quando a pessoa é estável, ela tem que ter disciplina. Eu fiquei pensando assim, ué, de onde ele tirou isso? Não te acho instável e irritante. Você não acha? Não. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Às vezes a gente é instável e às vezes a gente é irritante. Mas eu estou dizendo no sentido de você fugir um pouco da questão da motivação e não estar motivado. Então você está um pouco instável. Aí entra a rotina. Você não tem a rotina de acordar e cuidar da sua saúde e da sua coluna? Exato. É uma rotina. E é uma rotina. Então, exatamente. E às vezes tem dias que eu faço com vontade, eu faço sem vontade. Mas ao mesmo tempo eu tenho a disciplina de fazê-la mesmo assim. Vou dizer que tem dias que falha? Tem dias que falha, que eu não faço. Mas, assim, de 7 dias, talvez eu fale 1 ou 2 no máximo, mas não mais que isso. Então, é porque eu também percebo que é bom. Esse é um outro ponto. Então assim, eu realmente, para fazer toda manhã os exercícios de coluna, eu não me baseio na minha motivação, porque eu não acordo motivado para fazer isso. Vamos lá, galera. Vamos fazer. Coluna, viva! Não faço isso. Só faz parte do meu protocolo, cara. Então, mas você sabe mas você sabe o que ele faz, Edward? Ele pega o reloginho dele assim, ó. Se você olhar. O Joko? O Joko Willing, ele pega o reloginho dele, ele acorda às 4 da manhã, ele tira um retrato do reloginho dele, certo? Aí ele tira, põe lá no Instagram e aí ele vai pra academia. Então a primeira parte da rotina matinal dele é cuidar da saúde física. E todo dia, né? E o cara é todo fortão, né? Enfim. Ele tem muito essa questão também eles colocam do físico, obviamente por questões aí da própria do círculo militar, mas ele fala muito no livro dele, foco na missão. Então, como você tem uma missão, então a sua missão é manter o quê? A sua saúde em dia, a sua coluna em dia, para você não ter mais dor. Então, quando a motivação tá 0, ele é a disciplina que vai manter. Então, ele tem a rotina ali, todo dia, 4 da manhã, ele tira a fotinha do relógio e vai lá. Vai fazer os exercícios que ele precisa fazer. Então, isso te ajuda muitas vezes a alcançar os resultados, né? A superar as adversidades, mesmo que você esteja aí meio, né, chorando. E o que você está falando, porque a gente falou aqui, né, a gente falou da volatilidade da motivação. Eu vou dividir aqui nos itens mesmo, né? Então a gente apresentou, né, falou sobre o Joko, primeira coisa. Segunda coisa, a primeira foi quem é o Joko, né? A segunda a gente falou sobre essa relação de disciplina e motivação. Aí a terceira já falamos da volatilidade da motivação. Instabilidade, certo? Ou instabilidade, né? E a gente, ou seja, então, às vezes a gente não está motivado mesmo. E aí a gente tem que encontrar outra âncora para conseguir fazer, que é a disciplina e o hábito, né? E aí vem a importância realmente da disciplina. Vamos dizer, o quarto item. Aqui está o foco na missão. Foco na missão e o extreme ownership. Então, essa coisa de você ter uma missão, cara, eu acho isso tão importante, porque, por exemplo, hoje, de novo, eu vou pegar o exemplo da coluna, né? Eu faço exercício de coluna para cuidar da coluna, porque eu tenho uma dificuldade da lombar. Então,
Então tem que cuidar disso aí, tem que fazer exercício, tem que estar, porque senão a gente não... Com a idade as coisas podem só piorar se você não cuidar antes, certo? É a mesma coisa que o próprio Djoko faz. Ele vai na academia todo dia, por quê? Porque ele sabe que com a idade ele tem que preparar o corpo dele para ter saúde, para viver a vida. Então essa questão realmente de a gente ter um corpo, para mim também é uma prioridade às vezes. É aquele negócio de você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Então você cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alimentação. Isso aí é fundamental porque dessa base todo o resto acontece. Se você não está bom de saúde, você tem uma dor aqui, se você não se alimenta bem, aí você não vai produzir bem no seu trabalho, não vai atingir bem suas metas, né? Então, aí a gente consegue entender conscientemente por que fazer aquilo, mesmo sem estar motivado, apenas por disciplina, é importante. Simples assim. Aí você está fazendo o processo de extreme ownership, né? Realmente falando, não, eu estou fazendo... E com base no quê? Com base numa missão. Qual que é a missão? De ter saúde para cuidar da minha família, para não sei o quê, para viver uma vida longa e ajudar pessoas, enfim, né? Então tem aquele sentido maior, mas a gente tem que sempre voltar a entender isso. Uma coisa que eu acho que é importante dentro de todo esse processo de construção, né, e quando a gente fala um pouco da disciplina, da motivação, é a gente conseguir, Andor, ter a resiliência para superar aqueles problemas que vão acontecendo de uma maneira disciplinada. Porque muitas vezes a gente vai tentar alcançar alguma coisa e a gente talvez não acerte o alvo na primeira, na segunda, na terceira. Então a gente tem que a disciplina e a resiliência, elas também são, elas andam juntas. Então quando a gente se torna uma pessoa mais disciplinada, o nosso músculo da resiliência, digamos assim, ele é fortalecido. Porque a disciplina faz com que você insista naquele resultado. Então você vai estar sempre... E se torna algo, inclusive, eu acho, olhando assim um pouco para mim, ele se torna... Eu sou o cara mais disciplinado. Então quando eu falo, não, beleza, vamos fazer o exercício, você falou, pô, vou cuidar da coluna todo dia de manhã. Então a gente tem que ter um cuidado, né, estabelecer uma rotina para poder fazer. Mas eu acho que a resiliência, a forma com que a gente implementa, de uma forma disciplinada, ela vai ajudando a gente a se tornar mais resiliente e continuar, muitas vezes, talvez a gente desistiria. Então, quando você é uma pessoa mais disciplinada, né, quando você tem as rotinas, a gente falou, né, um pouco sobre a rotina, eu acho que a pessoa também se torna um pouco mais resiliente e ela consegue ir mais longe, porque às vezes a pessoa estava perto de alcançar um objetivo e como ela não teve a disciplina, né? Como aquele dia ela não estava motivada, ela desistiu e talvez seria o dia que ela iria conseguir alcançar aquele resultado, ou ela estava próximo daquele alvo. Então eu acho que a disciplina ela também nos ajuda não só a superar as adversidades, mas ela ajuda também a fortalecer o músculo da resiliência. Você comentou que você é um cara mais disciplinado, né? Então, assim, até usando esse exemplo, né? Você acha que a maioria dos dias você faz mais porque você se comprometeu com você mesmo ou, ou porque você está com vontade? Eu acho que é a disciplina, com certeza, não tem dúvida nenhuma. É muito mais a disciplina, 80%. Nem É sempre você está... 80%. Mas por outro lado, ele se torna algo automático também. Você instaurou um hábito e quando você deixa de fazer, você sente falta. Por exemplo, né, a gente estava falando, a gente está gravando hoje, é um sábado, geralmente a gente grava de domingo. Eu estava me preparando para sair para correr, mas eu nem pensei que eu ia correr, porque o sábado, é o dia que eu É um tenho hábito. É um hábito, ele é tão automático, na minha rotina não entra outra coisa senão a atividade física. E como já faz muito tempo, você é muito mais movido pela rotina, pelo hábito, pelo aquilo que você Sim. instaurou, do que necessariamente
pela motivação. Eu não tô super motivado, vamos lá, vamos correr. Mas você sai, porque você saiu, acabou. Daqui a pouco você já está de volta e cumpriu com a obrigação. Então eu acho que a disciplina, ela ajuda a gente a desenvolver o músculo da resiliência. E você, Edward, é mais disciplinado ou mais motivacional? Não, eu sou mais disciplinado também. Porque assim, mais disciplinado. Porque não sinto muito. Por exemplo, já falamos aqui, né? Treino karatê, tô fazendo academia, faço os meus exercícios de coluna. Teve uma época que eu sempre corria muito, eu não tenho corrido muito por causa da lombar mesmo, né? Então estou tentando fortalecê-la mais antes de sair correndo muito. Eu, no máximo, um trote mais na academia, mais leve, né? Porque lá também tem amortecimento e tudo, né? Não é na rua. Mas, e todas essas atividades... eu não é isso, aquele negócio, nossa, tô doido para dar um pulo na academia. Não, se eu olhar meu íntimo ali, eu tô mais com vontade de chegar em casa e dar uma descansada. Entendeu? Você tá assim, não, E é importante descansar também, né? Também. Mas disciplina assim, 10, eu acho, Edward. Oi? Eu tô ficando bom nas disciplinas, eu acho que é a disciplina 10. Pessoal, para quem não ouviu o episódio, né? Para quem não ouviu, volta lá. Acho que é o episódio 381. Inclusive, a gente acabou tendo que dividir ele em dois, certo, Edward? Fizemos verdade. Temos 6 disciplinas em um, 6 disciplinas no outro. É um episódio que ficou bem legal, vale a pena. Tem um guia, inclusive, lá para você baixar. Você pode baixar um guia. Tem lá um guia completo, acho que são mais de 50 páginas, com dicas para você fazer, inclusive a sua rotina, porque a gente está falando um pouco aqui de rotina, como estabelecer a rotina, a importância do descanso, mas vamos lá, Edward. Muitas vezes a gente... eu acho que é décimo. Acho que a gente tem vontade de descansar realmente. Ou às vezes, por exemplo, a gente acorda cedo. Puxa, poderia estar na cama, concorda? Tá friozinho. Exato. Poderia, né? Enfim, inclusive, né, o horário que a gente está gravando aqui agora são 6:30 da manhã. Ou seja, 5:30, eu e o Jefferson, a gente já estava acordado hoje. Né, Jefferson? Já estava trocando mensagem já. Faz tempo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser madrugador. Não estou dizendo isso. Tem pessoas que são melhores à noite, mas eu gosto mais da manhã, o Jefferson também. Então, por isso que dá certo pra gente gravar cedo, né? Inclusive, Edward, o Joko, ele comenta justamente isso. Ele é o cara que tira foto do relógio às 4 da manhã, o cara mostra lá na garagem dele fazendo os exercícios, ele tem a empresa dele, dá os treinamentos de liderança, enfim, ele tem o podcast, é um cara bem ativo, mas ele coloca justamente o que você falou. Às vezes, quando a gente fala, eu faço tudo de manhã e tal, o de manhã muitas vezes é a hora que a pessoa levanta. Então, imagina o seguinte, sei lá, a gente levanta um pouco mais cedo, talvez a pessoa levante às 8, ela tem uma rotina um pouco diferente, mas você tem que estabelecer a sua rotina. E a partir do momento que você estabeleceu, você tem que ser o responsável por cuidar daquela rotina. Então ele falou, independente do horário, né? Mas você tem que ter a rotina. E eu acho que isso que é legal também dele. Ele coloca também os princípios, ele está bem alinhado assim com a forma com que a gente pensa, eu imagino. Porque ele tem essa flexibilidade. Às vezes a gente também não precisa ser engessado. O importante é que você esteja feliz com aquilo que você está fazendo. Então, se você quer mudar, se você quer realmente se transformar, quer colocar novos hábitos, você vai seguir uma determinada rotina. Mas, obviamente, que ela não precisa ser às 4 da manhã, como ele faz, não precisa ser às 5, como a gente faz, mas pode ser um outro horário aí que você esteja mais... Sabe o Tim Ferriss? Sim. O Tim Ferriss eu já li, que ele é o tipo do cara que acorda lá pelas 9, assim, ele não acorda muito cedo, porque ele vai mais tarde. Então, e isso é legal, porque quando a gente fala de disciplina e motivação, tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, imagina que a gente vai estabelecer hábitos, né, Edward? Muitas vezes a gente vai ter que deixar o conforto de lado. Então ele fala um pouco nesse sentido, porque ele fala, às vezes a gente tem que deixar o conforto quietinho. Então tem que ser desconfortável. E às vezes vai ser desconfortável. Para você melhorar a sua coluna é desconfortável. Você vai passar por um processo de dor, vai passar por um processo de estabilização, fortalecimento e fazer os exercícios.
Então é desconfortável, você tem que sair de uma zona de conforto. Talvez você vai ter que acordar mais cedo, um pouquinho, para poder fazer, e dar tempo, então senão você sai todo atropelado. Então, as rotinas, elas nos ajudam. Então, isso eu acho que é importante. Né? Então, e o desconforto, às vezes você vai ter que passar por um período de desconforto até que fique confortável novamente. Então, cara, agora você falando nisso, eu lembrei eu lembrei de uma frase ou de um comentário que o Érico Rocha faz, né? Então, assim, só para quem não sabe, o Érico Rocha é um cara de marketing digital aí, né? Que ensina as pessoas a trabalharem na internet. E ele fala assim: quando as coisas estão fáceis, então a vida vai se tornar difícil. Quando as coisas estão difíceis, a vida tende a ficar mais fácil. Então ele sempre fica policiando isso. Quando ele percebe que as coisas para ele estão muito fáceis na vida, ele procura introduzir alguns desafios, dificuldades, para que ele não amoleça. Resumindo, é isso. Entendeu? Porque senão você acaba caindo no conforto. Não que o conforto não seja bom. É bom o conforto, mas a gente não pode vacilar, porque senão você começa a cair no seu desempenho das coisas, entende? Então é tipo quando você vê aquele atleta engordando, né, aquela pessoa tendo uma situação, ela cresce muito, ganha muito dinheiro, tal. Todo mundo conhece uma história de sucesso muito incrível. Aí a pessoa relaxa nos seus louros e depois tem o declínio. Então a gente tem que sempre estar ali como se a gente estivesse meio que começando, né? Não é porque o Rocco já é bombadão que ele não deixa de acordar às 4 da manhã. Porque se ele parar de fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai cair. E uma outra coisa que eu tenho que ter em mente aí, né? Que eu até estava ouvindo um podcast agora, o que era o podcast? Agora eu não lembro o que era. Que também tem... Enquanto você vai lembrando aí, Edward, tem duas coisas que eu acho que também é interessante, que é assim, ele coloca aquela questão do guerreiro, mas ele fala que a gente tem que ter a mentalidade do guerreiro, e não o guerreiro no sentido da guerra, né, tem todo um lado sombrio, mas o guerreiro no sentido de você como se fosse uma metáfora que ele desenvolve para você ter uma mente mais forte no sentido de se desenvolver. E não só desenvolver, é a importância da consistência, porque se você consegue ter essa mentalidade do guerreiro, porque ele não pode desistir, ele está dentro de um grupo, então ele está defendendo um território. Então tem toda aquela questão, né, que ele coloca no sentido militar, claro, né, do guerreiro e tudo mais, mas acho que a gente pode trazer para a nossa vida de uma maneira mais leve, né? Porque às vezes a própria palavra guerreiro, né, traz um aspecto mais negativo. Então a gente tem que saber, né, encontrar talvez um equilíbrio, e a questão de semântica também. Mas o que eu acho que é interessante é que ele coloca que a gente tem que desenvolver essa mentalidade e de uma maneira consistente. Então a consistência, ela vai te trazer o resultado que você deseja. Consistência é uma palavra importante. Porque fazer pouco todos os dias é muito melhor do que fazer muito um dia por semana. Ou um dia por mês, por exemplo. Um dia por mês não adianta nada. De verdade. Agora, se você faz um pouquinho por dia, aí sim, aí é poderoso. Mas o que eu queria dizer ali, que eu estava tentando lembrar, que veio, né? Lembrou? Opa! Não, eu lembrei. É a questão de você trabalhar com foco em performance ou num foco de melhoria contínua, tá? Então, assim, às vezes a gente fica falando, não, temos que ser pessoas de alta performance e tal, então cronometro o meu tempo, levanto o peso aqui, vamos para lá. Se você não fizer e não conseguir isso, é porque você é uma pessoa desmotivada, você não
não presta, então fica muito aquela coisa assim que pode tomar uma conotação negativa. Só que a gente tem que compreender que toda essa questão de performance, a gente não vai sustentar a vida inteira. A gente vai, em algum momento da nossa vida, ter que adaptar. Não tem jeito. E você tem que aprender de novo e adaptar para aquela sua fase da vida. Então, por exemplo, é que nem você está correndo hoje, né, Jefferson? Então, assim, claro que você pode manter um super condicionamento até o final da sua vida, mas pode ser que ele não seja o mesmo. Você pode estar levantando pesos, mas vai chegar num momento da sua vida que você não vai conseguir levantar tanto quanto você levantava aos 20, por uma questão biológica, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Para não ficar muito naquele negócio da performance, todo dia 4 da manhã, se eu não fizer isso a vida inteira eu tô... Não, você pode continuar assim, mas você vai ter os seus degraus, e eles... É assim, né? Ah, beleza. É que nem você pegar o Arnold Schwarzenegger. Ele levanta o mesmo peso que ele tinha antes, quando ele ganhou Não. Ele tem o mesmo físico que ele tinha antes? Não, não tem. Ele ainda tem um físico bom? Com certeza ele tem, mas nem se compara no que ele tinha com 20 anos, né? E mesmo assim ele continua na jornada dele, entendeu, Jefferson? É que a performance em momentos da vida são diferentes, né? Os contextos são diferentes. Então, a gente tem que esse acho que é o ponto. É a sabedoria de entender o momento de cada um e saber aquilo que realmente é bom para você e faz parte, né? Eu acho que os extremos, eles sempre são perigosos, eu acho. São perigosos. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter bom senso, né? Estamos falando, por exemplo, nesse caso da saúde. Então, um deslize, o cara pode realmente ter um problema que aí vai passar o resto da vida numa condição pior, né? Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio e a gente cai mesmo, né? Então, assim, é claro, existem fatores, né? A gente está envelhecendo, então o importante eu acho que é envelhecer com saúde. Né? Acho que exato, e a cada época você percebe, opa, peraí, meu joelhinho vai fazendo ajustes, né? Você vai fazer. Meu aqui tá assim, então você faz um ajuste, mas mantém a disciplina. Sabe assim? Porque às vezes a pessoa pega e fala assim, agora não dá mais, fica lá no sofazão, né? Aí não parou, aí não vai. Então assim, você tem que simplesmente falar assim, pô, se eu não posso pegar 40 quilos, pega 20, mas continua com os 20. Exatamente, acho que você faz a metade, até porque o músculo ele é importante. Cada vez mais eu tenho ouvido eles falarem sobre a importância dos músculos na construção da longevidade, né? É impressionante. Exato. Então, assim, isso é realmente fundamental. A gente tem que fazer as adaptações, certo, Edward? Exatamente. Então, essa questão Bom, então, assim, resumindo, né? A gente falou da questão de ter hábitos, né? Porque a disciplina nos ajuda a criar hábitos e os hábitos nos ajudam a manter a disciplina. É isso aí. Ô Edward, concorda que pode ter E para as pessoas que dizem o contrário? Por exemplo? Não, esse negócio de disciplina, vocês estão sendo muito rígido. A gente tem que ser o seguinte... Olha, se eu acordei e eu tô com vontade, aí eu vou na academia, ou eu vou correr. Se eu não tô com vontade, tá tudo bem, eu não faço, tá tranquilo. Motivação, eu não tô motivado. Eu vou dizer o seguinte... Esse é o contraditório, porque tem muitas pessoas que atacam ele nesse sentido. E aí, às vezes, tem algumas falas bem assim mesmo, né? Não, tem que deixar aflorar, tem que vir, você tem que ser aquele cara da motivação. Calma, não põe muita pressão, senão vai explodir, né? Tipo, tem alguns mimimis, digamos assim. Você percebe então, porque tem que ter um... eu sei lá, assim, vamos lá. Pra mim, sou a mimimi mesmo. Mas assim, né? Mas eu também não sou exagerado e extremista, né? Eu não tô falando aqui de, vamos acordar todo dia 4 da manhã e correr uma maratona todo dia. Não tô dizendo isso. Pode ter dias que você não esteja tão motivado.
ao invés de ficar mimizento e falar assim, pô, não vou correr hoje porque eu não estou motivado, vou ficar numa boa aqui até vir à vontade. Não. Em vez de você correr os 5K que você faz, corre 2. Mas corre. Sabe por quê? Porque se a gente não faz, a gente está enfraquecendo aquele músculo de fazer. É só isso. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco responsável com a disciplina, assim. É aquele negócio, né? Não tem essa... Pô, a gente tem um contrato de trabalho, tá numa empresa. Você não pode chegar assim pro seu chefe e falar, não, hoje eu não tô com vontade, eu vou ficar aqui em casa. Do nada. Esquece. Você pode ser demitido. Né? Então, assim... no passado, se alguém falasse isso, é totalmente normal. Hoje em dia fica, às vezes tem esses papos assim, não, temos que fazer na hora que a pessoa tenha vontade, no timing dela, respeitar o momento dela, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de discurso é perigoso, cara. Sabe, assim, é a minha opinião sincera, né? Enfim, eu acho que tem a não sei o que questão você pensa a respeito disso, mas eu imagino o que você pensa. Eu acho que sim, tem a questão do contexto ali individual de cada um, tudo mais, e talvez algumas pessoas entendam a mensagem dele, talvez como um excesso de rigidez. Mas Claro. eu acho que o importante é cada um fazer uma avaliação sincera, honesta e verdadeira e encontrar um ponto de equilíbrio para que você consiga ter dentro da sua vida, né? E a gente pode falar aqui, por exemplo, do dinheiro, né? De vários aspectos, aspecto de relacionamento, a parte espiritual, de uma maneira que você consiga imprimir aspectos de disciplina e aspectos motivacionais, porque às vezes você tá mais para motivação, às vezes você não tá. Então eu acho assim, essas pessoas que atacam ele, eu acho que a gente tem que só tomar um cuidado para também não ir num outro extremo, né? Então eu acho que a questão do equilíbrio ela é importante, a gente trazer isso sem muito mimimi, né? E claro, tendo foco naquilo que você está estabelecendo para você ser honesto com você mesmo, né, Edward? Imagina, você tem um Eu acho objetivo, que é uma aí questão de honestidade. O extremismo dos dois lados pode ser perigoso, pois é. né? Então, mas de qualquer modo, e até o outro autor que a gente gosta, né? O Jordan Peterson, ele fala da disciplina como uma coisa assim, porque Ele teve aqui esses dias, você viu? ele teve aqui, inclusive, ele escreveu as 12 regras para a vida, né? Então, assim, existe um princípio na física que fala da entropia, né? Então, assim, se a gente não faz nada, a tendência é o caos. Se você não fizer nada, a tendência é as coisas ficarem caóticas. Vou dar um exemplo. Entra dentro de casa e não faz mais nada na sua casa. Não faz mais nada. Não arruma nenhum objeto, não lava a louça, não lava a roupa, não faz mais nada. Não corta grama se você mora em casa, não faz manutenção, esquece de fazer manutenção do carro, faz quando você tiver vontade. Assim, e se não der vontade, não faz. Manda bala. Meu, é o caos. Concorda? É o caos. Se a gente não. E a gente tem vontade de lavar louça, pô, tô com vontade de lavar louça, tô com vontade de cortar uma grama. Não, a gente faz porque É uma atividade, né? uma coisa externa nos obriga a fazer aquilo. Porque se a gente sabe que se não fizer, vai dar ruim. É simples assim. Então, assim, o problema de se a gente não tem disciplina e só esperar a vontade para fazer umas coisas, ou a gente vai ficar numa condição meio que de estar à mercê do caos. Mas eu gostei, Edward. Acho que a gente falou, fechou, foi legal. Acho que importante, então, para ser disciplinado. Cara, a gente tem vai que ter. falando, vai falando, vai falando. A gente... Olha, já Nossa, já tá em 40 minutos aqui, cara. Meu Mas Deus do foi céu. legal. Eu acho que assim, disciplina, motivação, eu acho que vale a reflexão. Você que está aí com a gente, que ouviu, chegou até aqui, comenta, manda um comentário pra gente, o que você achou.
né? Se gostou, se concordou, aonde concordou, né? Onde não concordou, não tem problema, tá tudo bem. A Onde ideia discordou, vamos compartilhar aí, vamos sem pode mandar a confusão, mensagem. sem polarizar, na paz e amor, mentalidade do guerreiro. Ai, meu Deus do céu. Sem Mas mimimi, antes pessoal. da gente se despedir, né? Eu quero dizer o seguinte: se você tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade do podcast Vida nos Trilhos, nós temos a comunidade Meta nos Trilhos. E para conhecer ela, basta você acessar vidanostrilhos.com.br/metas. É isso, né, Jefferson? Perfeito. vidanostrilhos.com.br/metas. Então, porque assim, muitas vezes as pessoas têm metas e chegar e atingir metas sozinho é mais difícil. Agora, se você procurar atingir uma meta através de uma metodologia já comprovada, que outras pessoas utilizaram e já atingiram metas com elas, e também ter o apoio de uma comunidade para atingir essas metas e estar junto com pessoas que pensam como você e que podem te ajudar nesse, né? Porque quando a gente está com a nossa tribo, a gente sente mais força para fazer as coisas. Por exemplo, não é todo dia que eu e o Jefferson a gente acorda com vontade de gravar um podcast, né, Jefferson? É verdade. Mas a gente acorda e grava. Agora, um efeito curioso acontece. Depois que a gente grava, mesmo que lá no começo, mesmo que lá no começo a gente não tava com muita vontade, quando a gente termina, a gente não sente uma baita satisfação, Jefferson? Fica aquele sentimento de quero mais, né? Que foi legal, nos divertimos. Exatamente. Então, isso que vai ser o efeito colateral benéfico de você participar de uma comunidade. Então, vidanostrilhos.com.br/metas. É isso aí. Certo? A gente se vê na próxima semana. Exatamente. Dá um like, então, compartilha e tamo junto. Bom, eu vou fazer os meus agradecimentos finais. Espero que você que está aqui nos ouvindo tenha gostado desse episódio e de todos os outros que a gente venha a produzir. Então, se você gostou, faz uma avaliação, põe os 5 estrelas, dá um curtir se está no YouTube, né? Manda um comentário, divulga esse podcast. Porque se você divulgar, outras pessoas vão conhecer e isso vai ajudar outras pessoas a ficar com suas vidas nos trilhos. Eu agradeço aí a audiência e para mais informações acesse vidanostrilhos.com.br. Obrigado. Essa é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida. Tchau, tchau.